Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e o nosso assunto de hoje é verbo. Nós falamos já sobre as classes nominais, falamos sobre o substantivo, falamos sobre as classes que envolvem, né, que circulam o substantivo, que são o artigo, aquela classe que define ou indefine o substantivo, o numeral, a classe que quantifica, que ordena, que fraciona ou que multiplica esse substantivo. Falamos sobre o adjetivo, a classe que qualifica esse substantivo, e falamos também sobre o pronome, uma classe gramatical que substitui ou acompanha esse substantivo, né? E aí é por essa razão que o pronome, ora ele vai ter uma função substantiva, ora ele vai ter uma função adjetiva, beleza? A partir de agora nós vamos falar sobre outra classe núcleo e muito importante, que é o verbo. Por que que o verbo e o substantivo são consideradas classes núcleo? Pelo motivo simples, porque foram as duas primeiras classes que surgiram e as duas classes que são indispensáveis à comunicação. Se vocês perceberem, uma criança, quando ela começa a falar, né, ou ela vai falar um substantivo, ou ela vai falar um verbo, ou ela vai falar quer, ou ela vai falar dar, né, que é beber, que é um verbo, ou ela vai falar mamãe, papai, que são substantivos. E aí todas as demais classes, elas existem em função do verbo e do substantivo. A gente já estudou as classes que existem em função do substantivo. A partir de agora, então, nós vamos estudar a segunda classe núcleo, que é o verbo, e depois o advérbio, que é a classe que se refere a esse verbo, outra classe nominal. Tá bom? Venham comigo, venham comigo. Gente, quando nós falamos em verbo, a tia lá da escola falou a vocês o seguinte, que verbo é aquela classe que indica ação, não é? Que indica estado. Pois bem, essa definição ela é muito vaga, uma classe que indica ação e uma classe que indica estado. Por que que ela é muito vaga? Porque se eu disser, por exemplo, narração, narração é uma palavra que indica ação, é a ação de narrar. Se eu disser, por exemplo, orientação, orientação é uma palavra que indica ação, porque é a ação de orientar. Então, eu gosto mais de algo mais objetivo, de uma definição mais objetiva. E a definição do verbo, ela vai partir das flexões dessa classe gramatical. Então, para a gente, o que que é verbo? Verbo é a classe gramatical que se flexiona em número, em pessoa, em modo, em tempo, em voz e em forma nominal. Então, repetindo, verbo é a classe gramatical que se flexiona em número, em pessoa, em modo, em tempo, em voz e em forma nominal. Se você souber tudo aquilo ali, ó, se você souber todas aquelas flexões, aí sim você vai saber verbo, tá bom? Lembrando que nós vamos falar de uma forma mais geral sobre essas flexões, porque, embora verbo seja uma matéria belíssima, belíssima, e que renderia para a gente, que rende para a gente várias aulas, nós vamos falar de uma forma mais compacta, porque não tem uma incidência muito grande nos concursos públicos, né? Pelo menos na maioria dos concursos públicos. Isso não quer dizer que não é cobrado, isso também não quer dizer que a gente não tenha que aprender essa matéria, tá bom? Vamos lá, então? Antes de falar sobre as flexões do verbo, eu vou falar a vocês sobre os tipos de verbo. E aí eu vou fazer, como eu disse, um comentário, tá, sobre esses tipos. Aí na apostila, no material, vocês vão encontrar essas definições, porque também não costuma ser tão cobrado assim, a não ser que seja em concursos menores, tá? Concursos menores, bancas menos usuais. Vamos lá, então. Os verbos, eles são divididos, eles são classificados da seguinte forma. Eles podem ser regulares, irregulares, anômalos, abundantes, defectivos ou impessoais. Então, os verbos podem ser regulares, irregulares, anômalos, abundantes, defectivos e impessoais. Vamos lá. O que é, Ricardo? O que é, então, um verbo regular? Gente, um verbo regular é aquele que mantém o modelo da sua flexão. Então, por exemplo, se eu começar a flexionar o verbo amar, você vai perceber que o radical desse verbo, então, aqui em amar, né? Em amar, o radical desse verbo, que vai ser ame, e isso aqui a gente vai chamar de vogal,
temática, temática. Isso aqui a gente vai chamar de desinência, desinência. Desinência de infinitivo. O R é uma desinência de infinitivo. Isso quer dizer que o verbo está no infinitivo, que é uma forma, olha, uma forma nominal, que a gente vai ver depois. Então, amar está no infinitivo. E aí, essa vogal temática, em português, nós temos basicamente 3 vogais temáticas. Nós temos o A, temos o E e temos o I. É por isso que falam que os verbos terminam em ar, em er e em ir. Beleza, exatamente. Só que o A, o E e o I são vogais temáticas. E elas indicam um negócio chamado de conjugação. Conjugação. A gente diz que os verbos terminados em ar, ou seja, com essa vogal temática A, são verbos de primeira conjugação. A gente diz que os verbos terminados em er, ou seja, vogal temática E, são verbos de segunda conjugação. E falamos que os verbos terminados em ir, vogal temática I, são verbos de terceira conjugação. Aí você diz assim, Ricardo, tá, qual é a importância da conjugação? Por que que serve? Para que serve a conjugação? O negócio é o seguinte, os verbos de primeira conjugação, eles tendem a ser mais organizados, eles tendem a ser mais bonitinhos, como a gente pode falar. Eles tendem a manter o modelo da flexão. Por exemplo, amar, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. E esses verbos que indicam, que mantêm o modelo da flexão, eles são considerados verbos regulares. É óbvio que nós temos verbos de segunda conjugação e alguns de terceira conjugação regulares também. Nós temos esses verbos, mas a maioria dos verbos regulares concentra-se aqui, ó. Ou melhor, concentra-se aqui, ó. São verbos de primeira conjugação, que são aqueles que tentam, que mantêm, na maioria das vezes, o modelo da flexão. Já os verbos irregulares são aqueles que não mantêm o modelo da flexão. Por exemplo, o verbo é correr. Correr é um verbo regular, né? Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Beleza, note que houve a manutenção aí do radical e da desinência. Agora, vamos pegar, por exemplo, o verbo saber. O verbo saber, que é um verbo de segunda conjugação, como é que a criança flexionaria, né? Eu sabo. Se é eu corro, tem que ser eu sabo também. E deveria. Só que esse verbo, ele não é um verbo regular. Ele é um verbo que desobedece o modelo de flexão. Por esse motivo, ele é chamado de verbo irregular. Os verbos irregulares são aqueles que desobedecem o modelo de flexão, ocasionando algumas mudanças, ou no radical ou na desinência. Então, por exemplo, do verbo saber é eu sei. O verbo saber é eu sei. Depois, eu sei, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. Notem que as outras pessoas todas mantiveram o padrão de flexão, com exceção da primeira. Então, ele é um verbo irregular. Pois bem, e o que é um verbo anômalo? Um verbo anômalo é um verbo tão irregular, tão irregular, tão irregular, que às vezes a gente nem sabe de onde ele vem. Isso acontece basicamente com 2 verbos em língua portuguesa, que é o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Note que mudou totalmente o modelo de flexão. E no passado eu fui, e no futuro eu serei. Repare que mudou totalmente o modelo de flexão. Assim como ocorre com o verbo ir, não é? Eu vou, eu irei, eu fui no passado. O verbo ser e o verbo ir são os 2 grandes exemplos que a gente tem de verbos anômalos, que são verbos que, de fato, mudam absolutamente todo o modelo de flexão. Já há uns verbos chamados de verbos defectivos. O que são os verbos defectivos? O próprio nome já diz, um verbo defeituoso é aquele que em que vai faltar determinadas pessoas gramaticais. Por exemplo, se eu quiser flexionar o verbo falir, não tem como dizer eu falo. Eu falo é do verbo falar. Se quiser flexionar o verbo colorir, ó, eu nada, né? Você falar, Ricardo, é eu coloro. Não é não. Eu coloro é do verbo
colorar, porque o verbo colorir é um verbo defectivo. É um verbo que não possui essa primeira pessoa do singular. O mesmo vai acontecer com o verbo banir. Não tem como você falar assim, eu bano, né? O verbo banir ele é defectivo na primeira pessoa. Ou seja, um verbo defectivo é aquele que não possui determinadas pessoas gramaticais, tá bom? Então tá, vimos aqui o que é um verbo regular, aquele que mantém o modelo de flexão, irregular, aquele que desobedece ao modelo de flexão. Nós temos um verbo anômalo, aquele que desobedece totalmente ao modelo de flexão, e os verbos defectivos, que são aqueles que não possuem determinadas pessoas, não possuem determinadas partes. Beleza. Aí você diz assim, Ricardo, o que são verbos abundantes e o que são verbos impessoais? Se você me puder me ouvir, esses dois aqui são os mais importantes para o futuro da nossa matéria, porque vocês vão ouvir falar bastante desses verbos impessoais e, obviamente, também nós vamos precisar saber um pouquinho disso aqui, mais à frente, lá nas vozes verbais. Os verbos abundantes são aqueles que possuem dois particípios. Por exemplo, se eu disser assim, o particípio é uma forma nominal, terminada em ado ou ido, e aí eu tenho alguns verbos que possuem apenas um particípio. Por exemplo, eu tenho comprado pães. Os pães foram comprados por mim. Eu tenho feito a tarefa. A tarefa foi feita por mim. Note que, independentemente da voz ativa ou da voz passiva, eu só usei um particípio, que é o feito, um particípio irregular, e usei o comprado, que é um particípio regular. O que são os verbos abundantes? São aqueles que possuem mais de um radical. E aí, quando eles possuem mais de um particípio. E aí, quando eles possuem mais de um particípio, esse particípio ele pode ser regular, terminado em ado ou ido, e vai ser usado na voz ativa. Por exemplo, Carlos tem imprimido as cópias. Ou Carlos exerce o papel, né? O sujeito exerce a ação. Então, nós temos uma voz ativa. Carlos tem imprimido, o verbo imprimir, particípio regular, terminado em ado ou ido. Mas se eu quiser construir isso no particípio irregular, na voz passiva, eu tenho que usar o particípio irregular. E o verbo imprimir, ele possui que é impresso. Então, as cópias foram impressas por Carlos. E aí eu não posso dizer mais as cópias foram imprimidas. Quando eu digo as cópias foram impressas por Carlos, eu estou dizendo que o sujeito dessa oração, ele sofre ação. Por esse motivo, nós temos aí um caso de voz passiva. E aí na voz passiva nós utilizamos o particípio irregular. Agora, gente, se o verbo só possuir o particípio regular, é óbvio que eu vou utilizá-lo tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Se o verbo possuir somente o particípio irregular, é óbvio que eu vou utilizá-lo tanto na voz ativa quanto na voz passiva. Mas se o verbo for abundante e possuir os dois particípios, o regular e o irregular, aí eu tenho que utilizar o particípio regular na voz ativa e o particípio irregular na voz passiva. Beleza? E para finalizar, nós temos os verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais e o que são os verbos impessoais? O próprio nome já diz. Os verbos impessoais são aqueles que não possuem pessoa, não possuem pessoa gramatical. E eles vão ser muito importantes lá na sintaxe, daqui a pouco, né, porque está chegando a sintaxe já, porque nós vamos dizer que são casos de oração sem sujeito. Quando nós tivermos os verbos impessoais, nós vamos ter as tais das orações sem sujeito. E aí esses verbos vão ficar sempre na terceira pessoa do singular. Exemplos de verbos impessoais. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Verbo haver indicando existência como sinônimo de existir. Verbo haver e verbo fazer indicando tempo decorrido. Lembrem-se desses casos que vão ser falados muitas vezes ainda mais à frente. Tá bom? Quando nós chegarmos lá às orações e às funções sintáticas. Daqui a pouquinho. Pessoal, então, aqui eu
Coloquei para vocês aqui os principais tipos de verbo, né, que podem ser regulares, irregulares, anômalos, abundantes, defectivos ou impessoais. Deem uma olhada na apostila, estudem um pouco mais isso aí. Foquem esses dois aqui, que são os mais importantes, tá? Porque essa parte aqui não tende a cair muito nos grandes concursos, nos concursos tradicionais do país, não. Agora a gente vai para uma parte que é um pouco mais importante, que são as flexões. Venham comigo. Lembra-se que quando nós começamos a aula, eu disse que iria definir verbo por meio da flexão? E aí nós falamos que verbo é uma classe gramatical que se flexiona em número, em pessoa, em modo, em forma, ou melhor, em tempo, em voz e em forma nominal? Pois bem, então a partir de agora nós vamos começar a estudar as flexões desses verbos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui como que os verbos se flexionam. Amigos, a primeira flexão que a gente vai estudar, é a flexão de número. A primeira flexão é a flexão de número. E aí, quando eu estou falando da flexão de número, eu estou falando em singular ou plural. Ou seja, ele estuda, eles estudam. Então, os verbos, eles podem se flexionar tanto em relação ao número, tanto no singular quanto no plural. Fácil, né, gente? Isso aqui é muito fácil. Todo mundo sabia disso. Ninguém descobriu a roda nesse momento. Todo mundo sabia também, todo mundo sabe, que os verbos flexionam em pessoa. E aí, quando eu estou falando em pessoa, eu estou falando nas pessoas gramaticais. E quais são elas? Primeira, segunda e terceira pessoa. Tanto do singular quanto do plural. Em relação à primeira e a segunda pessoa, e aliás, vamos até tentar colocar aqui, a primeira, segunda e terceira pessoa. Quando nós falamos na primeira pessoa do singular, é o quê? Eu. E a segunda pessoa do singular? Tu. E a terceira? Ele. E a primeira do plural? Nós. E a segunda? Vós. E a terceira? Eles. Então, os verbos também se flexionam, como nós falamos, em pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. Pois bem, gente, além disso, além de se flexionar como em pessoa, os verbos flexionam em modo. Bom, a partir daqui começa a ficar mais importante. A partir daqui começa a ficar mais interessante. Os verbos flexionam em modo. Quando nós falamos no modo verbal de flexão, nós estamos falando em 3 modos. Estamos falando na forma como o autor se comporta em relação à informação que ele vai passar. Essa relação, ela pode ser uma ordem. Toda a afirmação que eu for fazer, né, toda a ideia que eu for pronunciar, pode ser uma ordem. E aí, quando eu estiver dando uma ordem, a gente vai dizer que o modo empregado ali vai ser um modo imperativo. Pode ser um desejo, pode ser uma dúvida. E aí, quando a gente expressar uma dúvida ou a gente expressar um desejo, o modo que vai ser empregado ali, a gente vai dizer que aquele tempo verbal, aquela informação, ela foi empregada por meio do subjuntivo. Mas também pode ser uma informação certa, pode ser certeza. E aí a gente diz que o verbo está no indicativo. Então, olha só. Em relação ao modo verbal da língua portuguesa, nós temos 3. Nós temos o indicativo. E o que é o indicativo? É aquele que passa ação certa. Ação certa. Se eu disser João estudou. Acabou. É uma certeza. João estudou. Nós temos aqui, você vai perceber que em relação ao tempo, ele está no pretérito, está no passado, mas a informação é certa. Então, isso aqui faz parte, esse tempo faz parte do modo indicativo. O mesmo acontece aqui, aliás, o mesmo não. O mesmo não acontece aqui, ó, no subjuntivo. O subjuntivo,
já é aquele modo que indica dúvida ou que indica desejo, que indica desejo. Por exemplo, ó, então isso aqui passa, dúvida, hipótese, passa, dúvida, hipótese, desejo. Dúvida, hipótese, desejo. Exemplo, gente, exemplo. Se eu disser assim, nossa, tomara que João estude. Tomara que João estude. Você está vendo que isso aqui é um desejo. Se isso aqui é um desejo, esse verbo estudar, ele está no modo subjuntivo. Você não sabe ainda qual é o tempo, mas o modo é subjuntivo por causa do sentido que é expresso ali naquela informação. E aí, por fim, nós temos o imperativo. O imperativo, como o próprio nome já diz, vem de império, vem de ordem, vem de pedido, vem de solicitação. E o imperativo é justamente isso: faça, estude, pegue, ouça, veja, corra, coma. Então, se eu disser, estude, João, nós temos aqui o modo imperativo. Então, indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvida, hipótese, desejo. Imperativo, ordem, pedido ou solicitação. Beleza? Então, olha só. Até agora nós sabemos que os verbos se flexionam de três formas, que é número, pessoa, modo, tempo, voz e forma nominal. A gente viu duas flexões que são muito tranquilas, muito básicas, que são essas aqui, ó, o número. Vimos a flexão de pessoa e vimos a flexão de modo. Agora, galera, nós vamos para uma flexão um pouco maior. Ou melhor, o que eu vou fazer? Eu vou só passar rapidamente aqui para você o modelo do tempo, só o tempo, como é que o tempo se estrutura. Depois eu vou falar da voz e depois eu vou falar da forma nominal. Por quê? Porque depois, na segunda aula, eu volto e falo dos tempos, porque os tempos vão exigir um espaço maior. E aí depois, na segunda aula, nessa parte ainda de verbo, vocês podem ir lá e conferir, estudar só a parte do tempo, tá? Por enquanto, eu vou só passar o esqueminha, depois eu volto e a gente grava o segundo bloco da aula somente com os tempos verbais. Olha só, quando nós falamos em tempo verbal, nós falamos em pretérito, olha só, vamos lá. Quando nós falamos em tempo verbal, tempo, na flexão de tempo, nós falamos basicamente em pretérito, presente e futuro. Beleza? É disso que nós falamos. E aí, eu costumo dizer sempre que nós temos aí, ó, temos 4 pretéritos, 2 presentes, 3 futuros e 2 imperativos. Esses são os tempos simples da língua portuguesa. Nós temos o tal do pretérito perfeito. Olha, os tempos que eu não colocar, que eu não disser que são do indicativo, é porque são. Os do subjuntivo nós vamos especificar. Nós temos o pretérito imperfeito do indicativo. Porque nós temos também o pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E nós temos também o pretérito mais que perfeito, certamente do indicativo. Pretérito mais que perfeito. Lá na aula de hífen, né, nós falamos que mais que perfeito sempre vai ser escrito com hífen. Beleza? Então, aqui estão os 4 pretéritos da língua portuguesa. Aí nós temos os 2 presentes. Quais são esses presentes? Presente do indicativo, presente do indicativo. E temos também
o presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Além dos dois presentes, nós temos os três futuros. Temos os três futuros e os dois imperativos. Vamos lá. Quais são os três futuros, gente? Nós temos o futuro do presente, que é o futurão. Futuro do presente. Temos o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Temos o futuro do subjuntivo. Do subjuntivo. E aí, pessoal, nós temos dois outros, não chegam a ser tempos, tá? Mas fazem parte, sim, é como se fossem tempos, que são os imperativos, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Imperativo negativo. Beleza? Então, aqui nós temos os tempos simples da língua portuguesa. Nós temos os 4 pretéritos, os 2 presentes, os 3 futuros e os 2 imperativos. Ou seja, os 11 tempos verbais estão todos aqui no quadro para vocês. No segundo bloco, nós voltaremos para falar um pouquinho de cada um deles, tá? De cada um deles. Por enquanto, estou passando apenas o modelo de flexão. Beleza, gente, saiu dos tempos, nós vamos para a flexão de voz e depois, por fim, a flexão de forma nominal. Aí a gente termina esse bloco. Vamos lá. Quando nós falamos em voz, e aí há uma matéria específica para falar disso lá à frente, quando nós falamos em vozes verbais, na flexão de voz, nós estamos falando basicamente naquele negócio mesmo, de voz ativa e de voz passiva. O que é uma voz ativa? Voz ativa. A voz ativa é aquela em que o sujeito pratica a ação. É aquela em que o sujeito pratica a ação. Quando eu estou falando de voz ativa, é aquela em que o sujeito pratica a ação. Por exemplo, ó, Leonardo comprou a bola. Leonardo é o sujeito e Leonardo praticou a ação de comprar essa bola. Eu tenho também a voz passiva. A voz passiva é aquela em que o sujeito, diferentemente da ativa, ele vai receber essa ação. Então, o sujeito recebe essa ação. E existem dois tipos de voz passiva. Eu tenho a tal da voz passiva analítica, que é formada por locução verbal. Por exemplo, a bola, que é o sujeito, foi comprada, olha só a locução verbal, foi comprada por Leonardo. Leonardo que é o agente da passiva. Então, foi comprada a locução verbal e a bola sofre a ação de ser praticada. Pois bem, de ser comprada. E aí nós temos, além disso, a voz passiva sintética. Gente, não se preocupem muito com esse detalhe de voz passiva sintética, analítica, ainda não entender isso, porque vocês vão ver isso mais à frente, quando a gente for falar da partícula C. Por enquanto, só saiba a estrutura disso aqui. A voz passiva sintética é aquela, é óbvio, por ser passivo, o sujeito recebe a ação também. Mas é aquela que é formada pela partícula C. Por exemplo, ó, comprou-se a bola. Comprou-se a bola. Em comprou-se a bola, aluga-se casa, alugam-se apartamentos, vende-se casa. Tudo isso você tem a tal da voz passiva sintética, com essa partícula C aqui, tá? E aí, por fim, nós temos a tal da voz reflexiva. A voz reflexiva é aquela em que o sujeito, ele tanto pratica quanto ele recebe a ação. Exemplo, ó, João se cortou. Você está vendo que João cortou ele mesmo, João cortou João. Então, aqui nós temos essa voz reflexiva,
que alguns gramáticos até dividem em voz recíproca, né? Quando você tem dois agentes que praticam uma ação recíproca. Por exemplo, eles se abraçaram. Eu abracei ele e ele me abraçou. Então, a ação é recíproca, né? É uma espécie de forma de voz reflexiva, porque a voz reflexiva é aquela em que o sujeito tanto pratica quanto recebe essa ação, tá? Então, em regra, aqui estão as 3 vozes verbais da língua portuguesa, que é a voz ativa, voz passiva, que pode ser tanto sintética quanto analítica, e depois a famosa voz reflexiva, tá bom? Por fim, para finalizar, nós vamos falar sobre a última flexão, que são as formas nominais. Formas nominais. E o que são, gente, as famosas formas nominais? São formas verbais, mas que vão ser empregadas como nomes várias vezes, né? E que formas são essas? Nós temos 3 formas nominais. Nós temos o tal do infinitivo, cuja desinência é o R. Então, por exemplo, amar. Quando eu vir isso aqui, ó, amar, eu sei que o verbo está no infinitivo. Nós temos o gerúndio, cuja desinência é NDO. Então, se eu disser assim, ó, amando, eu sei que o verbo está no gerúndio. Por quê? Por causa do NDO. E nós temos o particípio, cuja desinência é ado ou ido, se for regular, porque se for irregular, só Deus sabe como é que ele vai terminar, tá? Igual de fazer é feito, de imprimir é impresso, irregular, de enxugar é enxuto, então muda bastante. O particípio, em regra, termina em ado ou ido quando ele for regular, que seria, por exemplo, amado, né? Então, aqui a gente tem o particípio regular, Essas 3 formas, e por que elas são chamadas de formas nominais? Porque elas, ora, vão substituir os nomes, ora elas vão substituir um substantivo, ora elas vão substituir um adjetivo, ora elas vão substituir um advérbio, tá? Mas não deixam de ser verbos, apenas são chamadas de formas nominais. Beleza? Então, aqui a gente viu, nesse primeiro bloco, todas as flexões verbais da língua portuguesa. Nós vamos continuar o assunto de verbo ainda, dando atenção especificamente aos tempos verbais, aqueles 11 tempos, aos valores de cada um deles, e aí depois a gente fala de advérbio e finaliza esse bloco de morfologia, tá bom? Até daqui a pouco, beijo grande e até já, até a próxima.